Fala galera, no vídeo de hoje então nós vamos falar sobre o Sola Scriptura, o que significa essa afirmação e qual é a sua importância para os dias de hoje. Você já parou para pensar que nos dias de hoje existem diversas igrejas protestantes com diversos ensinos diferentes, sendo que todas elas afirmam ter a Bíblia como base de fé? Isso acontece porque alguns pensamentos, algumas doutrinas têm crescido dentro da igreja. Uma delas é aquela famosa frase, aquela famosa afirmação: isso não é bem assim. Por exemplo, a pessoa pega a Bíblia, ela lê algo na Bíblia que confronta ela, confronta a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, ou confronta ela em algo que ela crê, ela vê que aquilo que ela crê não é do jeito que realmente ela crê, de acordo com as Escrituras, aí ela pega e fala: não, isso não é bem assim. Ela descarta o que a palavra de Deus diz para tentar adequar a Bíblia a ela, sendo que é ela quem deve ser adequada à Bíblia, é o homem quem deve ser moldado pela Bíblia, né? Outra afirmação também é aquela segunda afirmação: ah, mas meu pastor disse que é assim, ou meu líder disse que é assim. Por exemplo, chega um cristão e fala: ah, você crê nisso? Não, então vamos ver o que a palavra de Deus afirma. Pega lá na palavra de Deus e fala: não, mas a Bíblia diz que isso não é bem assim, a Bíblia está falando que isso é desse jeito. E aí a pessoa fala assim: não, mas meu pastor disse que é assim. Ela pega aquilo que a palavra de Deus diz e basicamente ignora e prefere acreditar naquilo que o pastor dela disse cegamente. Então isso é um problema muito grande na igreja de hoje, e essas duas afirmações é o que eu mais tenho ouvido dos cristãos de hoje. Ah, não, isso não é bem assim. Ah, não, mas meu pastor disse que é assim. E isso não começou agora. No século XVI, quando a Igreja Católica Romana estava no auge do seu declínio, Martinho Lutero e os outros reformadores começaram a ler as Escrituras e ver que ela por si só já era suficiente. Ela era suficiente para ser a base de fé, a regra de fé do cristão e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí nasceu o Sola Scriptura. Pouco tempo depois vieram os jesuítas, a favor da Igreja Católica Romana, pregando que o cristão católico romano deveria ter uma obediência cega àquilo que o Papa falasse. A voz do Papa é a voz de Deus. O que o Papa falar é tão precioso quanto ou mais precioso que as Escrituras. Com essa afirmação dos jesuítas, ela força a gente a fazer uma comparação hoje. A Igreja Católica Romana hoje, ela tem como regra de fé 3 pontos. Primeiro, o Papa. A obediência cega ao Papa, o que o Papa falar é a voz de Deus. Segundo, a cultura da igreja, o poder da igreja. Terceiro, a Bíblia. A igreja evangélica brasileira, grande parte da igreja evangélica brasileira de hoje, tem como regra de fé o líder, que é o apóstolo, que é o bispo, que é o pastor presidente, o pastor fundador. Tem ele como regra de fé, e aquilo que ele fala é tão importante que ninguém para comparar, para ver se é bíblico, para ver se aquilo está nas Escrituras. Ele pega versículos e textos totalmente isolados e usa para fundamentalizar aquilo que ele está pregando, aquela revelação que ele teve, aquela visão que ele teve. Segundo, a doutrina da igreja, a visão da igreja. A visão é tão importante quanto as Escrituras, as pessoas têm que ser fiel à visão, à revelação, à doutrina. E terceiro, a Bíblia. Então, a igreja protestante, que nasceu através de um protesto das heresias da Igreja Católica Romana no século XVI, está cada vez mais parecida com a Igreja Católica Romana do século XVI, que é pior que a Igreja Católica Romana de hoje. E essa comparação a gente faz por quê? Porque a Bíblia, porque a palavra de Deus não é mais a única regra de fé que existe. A igreja tem outras doutrinas, tem outros pontos que ela coloca tão importantes como a Bíblia. E a Bíblia já não é mais a única regra de fé. Bom, já que a gente está falando aí tanto do Sola Scriptura, vamos ver o que as Escrituras falam a respeito de si mesmo. Qual é a suficiência do conteúdo dela? Bom, primeiro nós vamos ler então 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para mim, essa passagem ela é extremamente clara. Ela não precisa de comentários, mas a gente vai falar sobre. Segunda passagem.
2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidão, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram a parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Bom, a conclusão que nós chegamos então, lendo esses dois versículos, é de que a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, elas são suficientes, elas não precisam ser completada ou complementada. A palavra de Deus, ela é basicamente a mão do oleiro que molda o barro. É a mão de Deus moldando o cristão. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para fazer com que o homem se torne perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. A Bíblia não precisa ser completada ou complementada por uma revelação de um pastor ou de um bispo. É muito comum as igrejas de hoje, todo culto, eu tive uma revelação de Deus, eu tive uma visão de Deus, e essas revelações, essas visões, cada vez mais têm afastado o cristão das Escrituras. Uma frase muito importante diz o seguinte: uma ideia, ainda que seja uma ótima ideia, uma boa ideia, jamais deve ser considerada se não estiver nas Escrituras. Ou seja, eu tive uma visão, está nas Escrituras? Lindo, maravilhoso. Não está? Guarda para você. Usa ela para você se você quiser, para mim não serve. Esse é o posicionamento de um cristão. Então, diante disso eu quero te convidar aí a um arrependimento. Se os seus atos como cristão não estão condizentes com as Escrituras, se as suas atitudes não estão de acordo com a palavra de Deus, você tem seguido o que homens falam, mas não o que a palavra de Deus fala, arrependa-se desse pecado, volte às Escrituras, veja como um cristão deve agir, o que um cristão deve fazer, volte às Escrituras. E se você faz parte de alguma igreja que tem esse tipo de visão, esse tipo de doutrina, sempre tem alguém tendo uma visão nova, sempre tem alguém tendo uma revelação nova, reveja os atos dessa igreja, volte às Escrituras, faça uma comparação, veja se aquilo realmente é uma igreja de Cristo, é uma igreja que está condizente com os mandamentos, com as direções que os apóstolos nos deixaram, com aquilo que a palavra de Deus nos deixou. Não viva em um lugar que não prega a palavra de Deus. Volte às Escrituras, volte à palavra de Deus. Esse é o meu convite para você hoje. Tenha como princípio na sua vida, como cristão, como base, como regra de fé, somente a Escritura e nada além das Escrituras. Nada, absolutamente nada, somente as Escrituras. Bom, é isso aí. Se você gostou, então dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, assista o vídeo sobre depravação total, tá no canal. E aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando os versículos que eu utilizei, mais alguns versículos que também complementam aí a ênfase e a suficiência das Escrituras, tá? Vou deixar também na descrição do canal alguns links muito bacanas que falam aí sobre as Escrituras, sobre o solo da Escritura. Acesse esses links se você tiver uma curiosidade maior. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, pode comentar no vídeo. Vou deixar também aqui o nosso e-mail, reformaagora2015, com um só, tudo junto, reformaagora2015@gmail.com, para dúvidas, enfim, para qualquer coisa que seja. Tamo aí e te espero no nosso próximo vídeo.